angico branco, ipê felpudo e jequitibá, espécies nativas da Mata Atlântica, que estão sendo resgatadas graças à integração lavoura-pecuária-floresta. Olá, meu nome é José Ricardo Macedo Pesopani, eu sou engenheiro agrônomo. Nessa aula nós vamos abordar a segunda parte de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no bioma Mata Atlântica. Um outro sistema que a gente tem estudado lá são sistemas integrados com espécies nativas. Eu deixei esse sistema para falar depois da integração lavoura-pecuária-floresta porque o eucalipto entrou naquele sistema de integração lavoura-pecuária. Esse aqui é um sistema separado, tá? É uma outra área. Essa área foi plantada em 2007, final de 2007, início de 2008. Era uma área de pastagem de braquiária decumbens. Foram plantadas faixas de árvores. A cada faixa de árvore tinha 3 linhas de árvores com espécies nativas. O plantio foi feito em nível. O espaçamento dos renques de árvore eram 2,5 metros. E 17 metros entre renques, o que resultou numa população estimada de 550 árvores por hectare. Aqui tem um croquis do sistema. Foram 5 espécies florestais plantadas na linha central do renque, que é essa linha M, tá? Que são as espécies madeireiras, angico branco, canafístula, ipê felpudo, jequitibá branco e pau-jacaré. E 2 espécies nas linhas tutoras ou marginais, que são as condutoras, né? O mutambo e o capixingui. Aqui um slide dos sistemas com árvores nativas. Foram 3 sistemas implantados. Um sistema silvio-agrícola, que é uma integração lavoura-floresta. Um sistema silvio-pastoril, que é a integração pecuária-floresta. E um sistema silvio-pastoril com práticas orgânicas. Tá? Práticas orgânicas 1,9 hectare, silvio-agrícolas cerca de 5 hectares e silvio-pastoril 8 hectares. No sistema silvio-agrícola, de 2007 a 2013, qual que é a exploração do sistema? Tá? Cultura de milho no verão e culturas de sorgo, aveia, nabo forrageiro, crotalária no inverno, né? em sucessão. Tá? Aqui alguns slides, né, lá do sistema. A desrama, em outubro de 2010, cerca de 2 anos e meio após o plantio, foi feita a primeira desrama no sistema, né, usando um tutor para indicar a largura do tronco a ser desramada. Esse mesmo tutor tem sido utilizado nas desramas lá do eucalipto, no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, tá, que é um gabarito, tá, que você encaixa ele no tronco, tá, vai descendo esse gabarito até atingir o diâmetro aí de 6 centímetros. Tá? Abaixo disso você faz a desrama. E aqui alguns dados de produção do sistema, né? Desde 2007 até 2010, quando no sistema silvio-agrícola foi estabelecida a competição das árvores com a cultura agrícola, necessitando um desbaste. Vejo que até 2010 as produções de lavouras no entre renques, né, na distância de árvores de 4,75 metros e 8,5 metros, que é no meio do renque, tá? As produções não foram diferentes. A partir de 2010, na lavoura de milho, tá? Foi obtido produções distintas entre as distâncias de árvores. E aí estabeleceu-se, então, na safra 2010-11, né? Estabeleceu-se aí uma competição e foi feito o desbaste, tá? De 50% das árvores do sistema. Esse desbaste foi feito como? Foi feito um corte, né, só da espécie capixingui, quando o sistema estava com 4 anos e meio. E esse capixingui foi quantificado, né, quanto que ele produziu. Ele produziu cerca de 7,4 toneladas de madeira por hectare. E essa lenha foi vendida para a produção de briquete para energia. Tá? Foi feito todo um trabalho em cima desse desbaste de capixingui no sistema. A produção de aveia, né, no ano subsequente a esse desbaste, está mostrando nesse slide, onde você tem, na figura de cima ali, a distância de árvore e a incidência de luz no sistema. Vejo que até 8 metros de distância de árvore você tem uma influência na incidência de luz e reflexo disso na produção. Quer dizer, mesmo com aquele desbaste, não se estabeleceu
a competição continuou estabelecida. Agora está previsto, então, um segundo desbaste. Bom, o sistema silvopastoril. Aqui uma evolução do sistema, com alguns slides, desde 2010, quando a gente começou um trabalho mais intensivo lá, até o final do ano de 2013, com o crescimento das árvores, um crescimento das árvores mais lento que no eucalipto. Aqui os renques são protegidos com cerca elétrica. Tá? Aqui algumas observações de ambiente, de microclima que a gente faz lá no sistema, mostrando o efeito benéfico das árvores na redução da incidência dos ventos, tá? Ao longo de um dia de medidas. A presença das árvores na redução da temperatura do ar lá no sistema. Tá? São benefícios do sistema em relação ao microclima, mas que às vezes também se estabelece competições. Por exemplo, essa figura aqui mostra a retirada de água do solo, né, pelas plantas no sistema, mostrando que próximo das árvores, que são os gráficos acima, você tem num período de secamento de solo, que é após uma chuva de verão, no mês de janeiro, tá? A figura mostra uma retirada maior de água próximo das árvores, tá? Exatamente devido à exploração do sistema radicular em profundidade. Ao passo que na pastagem, no meio dos renques, essa retirada de água ela fica mais confinada aí aos 30 centímetros iniciais de profundidade do solo. É lógico que a gente também mede, né, a incidência de luz lá no sistema, e isso tem um efeito na produção. Nesse sistema silvopastoril com árvores nativas, a competição só se estabeleceu 6 anos após o início. Tá? Essa figura mostra que 6 anos, agora na safra 2012-2013, nos pontos próximos ao renque, né, 2 metros de distância do renque, você tem uma menor transmissão de luz. Tá? E isso teve um efeito negativo na produção de forragem nos ciclos de produção que variaram de novembro a janeiro, quer dizer, os ciclos de verão, mostrando que quando as condições climáticas são propícias ao desenvolvimento da forragem, sombreamentos aqui maiores que 60%, que foi o caso aqui nesses pontos, promoveu uma redução da produção de forragem no sistema próximo às árvores. Tá? Nas linhas centrais, né, na região central do sistema, você tem transmissões superiores a 80% de radiação, então você não teve efeito na produção. Aqui a lotação animal no sistema, né, a gente quando começou lá as medidas, o sistema tinha uma ocupação aí na faixa de 1 a 1,5 unidade animal por hectare. Hoje nós já estamos aí no verão, 3,5 a 4 unidades animal por hectare. Embora essa forragem não seja muito responsiva, né, à questão da intensificação, o sistema tem se mostrado uma boa capacidade de suporte animal. E aqui só para mostrar a questão de crescimento das árvores, comparando o sistema silvio-agrícola e silvopastoril. Quer dizer, no sistema silvio-agrícola, as árvores se beneficiam do maior efeito residual da adubação, né, e as taxas de crescimento são maiores do que no sistema silvopastoril. Bom, lá no estado de São Paulo, além dessas unidades que estão na Embrapa Pecuária Sudeste, existem outras unidades demonstrativas, né, que são sistemas com diferentes espécies arbóreas, diferentes arranjos espaciais e diferentes ciclos de rotação dos componentes. Uma parceria da Embrapa com a APTA, que é uma entidade de pesquisa lá do estado de São Paulo, com a CAT, que é a entidade de assistência técnica, e com produtores rurais. Tá? Essas unidades demonstrativas estão situadas em Brotas, que é próximo ali a São Carlos, e na região norte do estado, em Olímpia, Votuporanga e Aspásia. Nós vamos mostrar aqui algumas características de cada uma delas. Lá em Votuporanga, você tem um sistema que teve a fase agrícola no início, um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Tá? Ele teve a fase agrícola no início, nos 2 primeiros anos, e agora ele está na fase pastoril. Foram testados 2 híbridos de eucalipto, o Gran Can e o Ouro Grandes, plantados em 2009, com espaçamentos, aqui acompanhou-se, né, a declividade, então os terraços variaram aí de 12 a 15 metros, os renques, tá? Então uma população aproximada de eucalipto na faixa de 370 plantas por hectare. E qual foi a estratégia inicial aqui nessa área? Plantar a lavoura inicial de soja na safra 2009-2010 e a lavoura de milho na safra 2011
tá? 2010-11, simultâneo com a braquiária, tá? Para a ocupação das áreas pelo sistema silvopastoril a partir de 2011. Tá? Esse é um sistema que está bem, com dados bastante interessantes. E aqui mostra o crescimento das árvores no sistema, assim como nas unidades lá da Embrapa Pecuária Sudeste, a gente faz algumas medições de crescimento de árvore nesses sistemas nas unidades demonstrativas, mostrando aqui o crescimento e o volume aproximado de madeira, tá? Nos 3 primeiros anos aqui de implantação do sistema. O segundo é um sistema no município de Aspásia, é um sistema silvopastoril. Essa é uma unidade de condução de produção de leite, tá? É uma pastagem de pânico, da cultivar pânico máximo, da cultivar Mombaça, e foi plantado aqui o híbrido GG100. Tá? Ele foi plantado também no final de 2009, acompanhando a declividade do terreno, com linhas que variaram de 16 a 20 metros, o que deu aproximadamente 278 plantas por hectare. Tá? Esse sistema, a diferença dos outros é que ele é irrigado. Tá? Essa é uma unidade de referência do programa Balde Cheio, da Embrapa. Então, ele é um sistema irrigado, onde o produtor ele preconiza a pastagem o ano todo. Quer dizer, eu mostrei aqui que a região lá ela tem uma seca estacional. Tá? Então, para a produção de forragem no período de inverno, você tem que lançar mão da irrigação. Tá? E é feita uma sobressemeadura com aveia branca no inverno para garantir a oferta de forragem aos animais. O terceiro sistema é um sistema silvopastoril implantado em Olímpia. Foi plantado em 2010, bovinos de corte, também com o clone, com híbridos, né? Com o GG100, VM58 e VM01. Tá? Aqui eram linhas triplas, tá? Sobre terraços, espaçados de 30 a 40 metros, uma população aproximada de 459 plantas por hectare. Tá? Essa área já foi agora, no ano de 2014, é uma área de produtor rural, essa área já foi, o produtor sentiu uma boa oportunidade para negociar a madeira dele, tá, na região. Essa é uma característica muito importante do sistema, né? A questão de comercialização da madeira, com um volume aproximado de 91 metros cúbicos de eucalipto por hectare. Quer dizer, com 4 anos aqui, agora em 2014, finalizou 4 anos, a área já foi explorada e ele vai replantar o eucalipto na área. E a última unidade de referência é a unidade lá de Brotas, tá? Que é um sistema, existem 2 sistemas, é silvopastoril e agro-silvopastoril. O silvopastoril é uma área de 12 hectares, com espaçamento do eucalipto 3 metros e 1,5 metro entre plantas, uma população aproximada de 412 plantas por hectare, e aqui a forrageira é a Brachiaria decumbens. E o sistema agro-silvopastoril, onde foi feito o plantio de 3 safras de milho, tá? E posteriormente, no terceiro ano, no final do terceiro ano, tá? Implantou-se a forrageira Piatã. Essa área é uma área bastante promissora também, lá nas unidades de referência do estado de São Paulo. Também mostrou aqui maior desenvolvimento das árvores no sistema agro-silvopastoril em comparação ao sistema silvopastoril puro. Tá? Tanto o eucalipto citriodora quanto as outras espécies plantadas, elas se desenvolveram mais no sistema agro-silvopastoril do que no sistema silvopastoril por si só. Bom, aqui nós estamos finalizando, só para mostrar então que existe uma diversidade muito grande de sistemas estudados e viáveis, né? Existem sistemas com a presença ou não do componente arbóreo, existem sistemas arborizados com a presença ou não do componente lavoura, tá? Existem diferentes componentes arbóreos, tanto espécies nativas quanto espécies exóticas, e existem diferentes configurações relacionadas ao arranjo desses sistemas arborizados. Linhas simples, linhas duplas e linhas triplas. Características ecológicas são importantes para configurar na região de estudo, são importantes para você definir o sistema. Condição climática, como é que é o meu inverno, se é inverno chuvoso, inverno seco, se a minha temperatura é amena ou não. Tá? E a questão de latitude, né? Quando você se aproxima mais do Equador ou você vai se distanciando mais do Equador,
a orientação de RENCs passa a ter uma importância muito grande. Então, só para finalizar, mostrando os dois exemplos que a gente tem lá em São Carlos com orientações distintas de RENCs, né? Onde você tem na imagem de cima, RENCs no sentido leste-oeste, com forte, é lógico que aqui também leva em consideração o crescimento das árvores, a questão de desfolha das espécies herbóreas, né? Onde você tem focado nos meses de verão, na parte central do RENC, maior incidência de luz, ao passo que no sistema com orientação mais norte-sul, que é o de baixo, que ele acompanhou a linha do terreno, você tem menores transmissões, mas ela é mais constante ao longo do ano. Então, você precisa conhecer bem esse tipo de sistema para implantá-lo. Tá? Eu deixo aqui, no final da aula, alguns exemplos de publicações que a Embrapa tem desenvolvido, né, no tema, onde mostram essas dinâmicas, alguns coeficientes técnicos, econômicos dos sistemas, né? Algumas cartilhas de recomendação para adotar a prática. Então, nós vimos nessa aula diferentes sistemas, né, de integração lavoura, pecuária, floresta para a região do bioma Mata Atlântica. Muito obrigado, até a próxima.